Depois um Quando é que diácono... você teve algum momento, você compreendeu? Eu fui chamado para o ministério, assim, eu acredito que isso aqui é algo que... Sim, eu já tinha, assim, algumas desconfianças ministeriais, bem jovem, né? Pelo fato de estar sempre envolvido. Sim, sim. Eu fiz, quando tinha 20 anos, o meu pastor, à época, me liberou para mim fazer um curso mais teológico, assim, então comecei a aprofundar um pouco mais. Mas com essa idade também aconteceu algo, batismo no Espírito Santo. 20 anos? 20 anos. Na presbiteriana? Na presbiteriana. E é muito interessante que a minha mãe era apaixonada por livros, né? E apesar da gente estar numa igreja mais tradicional, né? A linha bem calvinista, reformada, ela tinha todo tipo de livro. Então ela tinha livros carismáticos, livros sobre absolutamente tudo. E alguns livros até que eu li muito depois, assim, e falei, puxa, né? Minha mãe era bem aberta a esse aspecto. E eu também não tinha dificuldade com isso, embora, né, eu sabia exatamente como a igreja pensava, porque tinha uma tradição até família. Meu avô ajudou a fundar algumas igrejas e tal, e os meus pais sempre na igreja, então a gente tinha todo esse contexto. Mas eu tive uma experiência muito interessante, assim. Eu fui a uma reunião carismática, e essa coisa de falar em línguas, né, eu estou lá no meio da reunião, ninguém orou por mim, mas eles estavam assim, fluindo, era um momento de adoração, assim, as pessoas falando em línguas, e eu absolutamente racional ali, falando, né, eu acho que isso, avaliando tudo e tal. Certo, até julgando. Exatamente, mas aí de repente vem em minha mente, será que eu não criei algumas barreiras, e a gente fica pensando nisso? E eu, naquele momento assim, eu lembro que eu me desarmei, falei, Senhor, se for, e se isso, sei lá, se é uma experiência que eu quero para mim, ok, eis-me aqui, né? E se acontecer alguma coisa aqui, eu falei, eu nem vou pensar, eu não quero julgar, eu não quero pegar o meu conhecimento, ficar peneirando isso. Amanhã eu vou pensar nisso. E hoje eu estou aqui, porque tinha muito aquela coisa, mas será que é Deus? Será que não é? Então eu falei, então, eu estou aqui na igreja, no meio dos irmãos, em comunhão, está tudo bem, então eu vou me desarmar com meu pensamento, minha teologia, e estou aqui, Senhor. E se acontecer alguma coisa, amanhã eu penso nisso. Comecei a falar em línguas. Ninguém tinha orado por mim, eu olhei para os lados e tal, e também cada um estava na sua naquela reunião, ninguém estava avaliando. Fui para casa com um sentimento estranho e continuei falando em casa. No dia seguinte também eu continuei falando. E assim, as orações, claro, né, orava em português, mas aí eu sentia vontade de orar em línguas e tal, e isso começou a mudar, essa experiência mudou assim profundamente a minha vida. E assim, eu já tinha lido vários livros, né, a respeito do assunto, glossolali, eles falam em outras línguas, e à época, o pastor Enéas Tonini, ele teve uma mudança, uma experiência bem profunda na vida dele, né, pastor batista muito conhecido, e nessa mudança, nessa experiência também, ele tinha um livro, me parece que chamado O Batismo no Espírito Santo, um livro pequeno, falava a respeito disso. E eu dizia assim que a época era a minha salvação, né? Que eles falaram, poxa, como você é um cara tradicional e tal, e teve uma experiência assim. Aí eu dizia, não, mas o Enéas Tonini também. Muito bom, porque era um pastor conhecido, né, nacionalmente e tal. E um mestre, né? Exatamente, cara maravilhoso. E eu dizia, então, né, é isso. Mas, e por conta dessa questão, eu sentei depois, na época, com o meu pastor presbiteriano e falei, olha, eu sei exatamente como a igreja vê e como a igreja pensa, né? Tem esse contexto, tem esse conhecimento, mas eu também não posso negar essa experiência e então, né, estou expondo tudo aqui. E ele disse à época, em amor, e foi realmente em amor, ele falou, olha, eu também entendo, ele falou, mas eu acho que é melhor você não estar aqui, né? Falei, ok. E aí eu vou para uma outra igreja a partir desse momento, né? Nem lembro exatamente, 22 anos, me parece. Eu vou para uma igreja e aí começa uma nova fase, digamos assim. Eu acho que também isso Deus desenhou. Sim. Me deu graça de ter uma experiência
né, no mundo tradicional, digamos assim, bem profunda, desde os meus avós, e também me deu graça de ter uma experiência carismática renovada com uma igreja que era bem pentecostal, a Igreja Verbo da Vida, que estava começando a época, e um missionário americano veio e fundou essa igreja em Guarulhos e tal, então tinha muito mover, né, dos dons, muita palavra profética, muita coisa assim e tal. E aí eu fico nessa igreja, né, e me envolvo ali também e tal. E em 92 eu sou ordenado pastor nessa igreja. Fiz o seminário, isso em 87 eu entrei no seminário, coisas antigas, né? Enfim, mas fiz o seminário fiz outros depois, enfim. Mas passei a me envolver ali e tal, e em 92 eu sou ordenado nessa igreja e passo a trabalhar ali em tempo integral, bastante envolvido também com uma série de coisas, de atividades. E em 98 houve algumas mudanças na igreja, porque haviam várias igrejas Verbo da Vida com o mesmo nome, e eles queriam juntar para formar uma denominação. Mas nós tínhamos características um pouco diferentes, de comunidade, né? Uma visão mais, talvez, aberta para se relacionar com outros ministérios, enfim. E aí a gente julgou que era melhor nós ficarmos com Verbo Vivo. E o Verbo Vivo acontece a partir de 98, quando eu assumo a liderança dessa igreja. E a gente também começou a trabalhar com células, com grupos menores e tal. E aí começa a história Verbo Vivo entre 98 e 99 e até os dias de hoje. Muito bom. E hoje são quantas verbos vivos espalhados? Nós temos em torno de 20 locais, né? Tudo Grande São Paulo? Grande São Paulo, Itaquá, temos na Bahia também. Recentemente começamos um trabalho lá, enfim. Que demais. E você chegou a pensar outras coisas? Você já chegou a pensar, poxa, acho que você é um engenheiro, acho que você é um advogado? Você chegou a mirar em outras coisas? Cheguei. Eu tinha na minha mente assim muito claro, né? Eu falei, eu vou trabalhar circularmente e vou ajudar na igreja. Porque assim, acho que até o contexto que eu vim, eu pensava muito sobre algumas questões de pastores, de filhos de pastores e tal. E a minha época, não sei se os seus pais chegaram a ser eram pastores? Não, meu pai era presbítero, minha mãe muito envolvida, mas o meu avô, sim, ajudou a fundar algumas igrejas, porque isso foi década de 50, então ele não tinha uma formação teológica, até porque naquela época não tinha muita facilidade, mas eu lembro que as histórias que me contaram é que ele pregava e se juntavam pessoas, formavam igrejas. Era um pregador. Então eu sempre pensei, eu não quero trabalhar em igreja, não quero ser tempo integral, porque sempre tem nesse processo, quando a gente tem um chamado, sempre tem alguém falando, você é um pastor, você é um pastor. Então desde o primeiro momento na igreja presbiteriana e posteriormente também. E aí eu comecei eu sempre trabalhava numa empresa, depois eu pensei em empreender, fazer algumas coisas. Eu tenho curso de joalheria, de gemologia, de lapidação de pedras, fiz direito, embora eu não terminei o curso de direito, porque eu já estava envolvido com o ministério. Então você chegou a cursar direito. Mas não teve jeito. Assim, eu me lembro que aconteceram coisas que Deus falou comigo de uma forma muito forte. Eu recebi em 92 um convite para ser ordenado e para trabalhar na igreja de tempo integral. E eu resisti. Não, olha, tudo bem, eu estou aqui, eu ajudo e tal, mas eu tinha resistência com isso. Eu falei, cara, eu não quero. Talvez a minha experiência de ver os pastores sofrendo até com dificuldade, né? A época era diferente, o pastor normalmente tinha um salário pequeno, difícil, e tinha que fazer outras coisas. Às vezes a família sofria, né? O pastor era aquele missionário que desbravava, né? E ia nos sítios, fazendas, enfim. E aí, mas em 92 houve esse convite. E eu falei, olha, não, eu não estou muito afim disso, não. Mas comecei a ser pressionado por Deus. Onde eu ia tinha alguém falando, tinha uma palavra. E eu lembro que eu estava num culto e minha irmã estava à frente, culto de oração, assim, de semana. E eu lá quietinho, tipo assim, tô aqui só para ouvir a Deus, né, tentando entender, e tinha aquela pendência, eu tinha que dar uma resposta. Essa irmã me chama à frente,
você aí, vem aqui, me chama lá. E eu já pensei, acho que é algum pecado que eu não confessei, ela vai falar ela aqui viu na frente alguma coisa. Eu fico na frente da igreja, olhando para os irmãos e achando que ela não fala nada, ela continua ministrando. E eu ali parado, e pensando, o que eu estou fazendo aqui, né? Daqui a pouco ela vai falar, e ela continuou, e me deixou plantado lá, olhando para as pessoas. Ela mandou você virar para a igreja? Virar para a igreja. Então eu fiquei ali sem saber o que está acontecendo. Ela vai usar algum exemplo, né? Me chamou para... Às vezes acontece teatro, isso, né? Mas ela me deixou lá. E eu fiquei pensando, fiquei quieto. Depois de um tempo ela falou, então, vira para mim e diz, olha, eu não queria fazer isso que eu estou fazendo. Normalmente eu não faço isso, mas Deus me pediu para chamar você e colocar aqui você na frente, para que você ficasse de frente para a igreja, porque Deus tem um chamado para você, Ele tem um rebanho para você pastorear, e Ele quer que você faça isso, e Deus está te falando já há muito tempo, e se você não assumir isso, Ele vai levantar outras pessoas. O trabalho vai ser feito, mas Deus te chamou, e esse é o tempo, você tem que parar de resistir. Eu falei, ok. E eu lembro que eu trabalhava com o meu irmão à época, a gente tinha uma pequena oficina, a gente fazia nessa linha de fazer joias e tal. E eu falei, olha, eu não sei o que vai acontecer. Eu falei, eu estou indo para a igreja, me fizeram um convite, não sei o que eu vou receber, ou como que eu vou trabalhar, mas eu estou deixando aqui com você e eu vou para lá. Não precisamos nem se preocupar com o negócio aqui. Fique com o negócio e eu vou para lá. E assim eu fui ordenado em 92 e foi o mesmo ano que eu casei também, que eu já estava noivo, né, da minha esposa, Érica, hoje 33 anos de casado, né, já tem uma jornada. E assim começou. Né, eu entendi claramente, e quando eu fui para a igreja também, eu lembro de ter feito uma oração. E isso prevalece até hoje. Eu disse, Deus, eu sei que o Senhor é quem me sustenta. Né? Então eu falei, eu vou servir aqui na igreja local onde eu estou, e eu nunca vou citar e nem vou me preocupar com o meu salário ou com o que eu vou ganhar. O Senhor é quem me sustenta. Se a igreja puder me sustentar, amém. E se não puder, o Senhor vai me dar algum caminho, mas o Senhor é quem me sustenta. E de fato foi assim. Né? Desde aquele momento eu nunca perguntei quanto eu ia ganhar ou quanto não ia, enfim. E Deus sempre nos sustentou e permanece isso até hoje. Muito bom.